Arquimedes de Siracusa, uma das mentes mais brilhantes da Antiguidade Clássica, nasceu por volta de 287 a.C., na cidade portuária de Siracusa, na Sicília. Ele era filho de um astrônomo chamado Fídias, o que provavelmente despertou seu interesse precoce pelos céus e pelos números. Sua educação formal foi aprimorada em Alexandria, no Egito, que na época era o maior centro intelectual do mundo conhecido. Lá, ele conviveu com grandes matemáticos, como Cânon de Samos e Eratóstenes de Cirene, a quem respeitava profundamente. Apesar de sua genialidade matemática, Arquimedes ganhou fama duradoura por suas invenções práticas e engenhosas. Ele dedicou grande parte de sua vida a serviço do rei Hierão II de Siracusa, seu amigo e, segundo alguns relatos, seu parente. A história mais famosa sobre Arquimedes é, sem dúvida, a do seu grito de Eureka! O rei Hierão havia encomendado uma nova coroa de ouro puro e suspeitava que o ourives o havia enganado, misturando prata ao ouro. O desafio dado a Arquimedes era determinar se a coroa era de ouro maciço sem danificá-la de forma alguma. Ele ponderou sobre o problema por dias, buscando uma solução que parecia impossível. A solução surgiu em um momento completamente inesperado, enquanto ele tomava seu banho. Ao entrar na banheira, ele notou que o nível da água subiu e uma quantidade de água transbordou. Instantaneamente, ele percebeu que o volume de água deslocado era igual ao volume da parte do seu corpo que estava submersa. Essa percepção foi a chave para resolver o problema da coroa. Ele compreendeu que poderia medir o volume da coroa, um objeto de formato irregular, submergindo-a na água. Se a coroa fosse menos densa que o ouro puro, por conter prata, ela deslocaria um volume maior de água para o mesmo peso. Tão empolgado com sua descoberta, diz a lenda que ele saltou da banheira e correu nu pelas ruas de Siracusa. Ele gritava repetidamente, Eureka! Eureka! Que em grego significa encontrei. Encontrei! Os cidadãos de Siracusa devem ter olhado para aquela cena com uma mistura de choque, confusão e diversão. O teste foi realizado e a coroa, de fato, deslocou mais água do que um peso equivalente de ouro puro, provando a fraude do ourives. Este princípio ficou conhecido como o princípio de Arquimedes, um fundamento da hidrostática. Ele afirma que todo o corpo submerso em um fluido sofre a ação de uma força vertical para cima, chamada empuxo, igual ao peso do fluido deslocado. Mas a genialidade de Arquimedes não parou por aí. Ele foi um pioneiro no campo da matemática, especialmente na geometria. Arquimedes calculou uma aproximação notavelmente precisa para o valor de π.us. Ele usou um método de exaustão, inscrevendo e circunscrevendo polígonos em um círculo com um número crescente de lados. Seus cálculos mostraram que π estava entre 3,17 e 3,1071. Ele também desenvolveu métodos para calcular a área de um círculo e a área de superfície e volume de uma esfera. Arquimedes estava tão orgulhoso de sua prova sobre a esfera e o cilindro que pediu que essa imagem fosse gravada em seu túmulo. Ele demonstrou que o volume de uma esfera é 2/3 do volume do cilindro, que a circunscreve. No campo da mecânica, sua contribuição foi igualmente monumental. A ele é atribuída a famosa citação: "Dê-me um ponto de apoio e uma alavanca, e eu moverei o mundo." Esta frase encapsula perfeitamente o princípio da alavancagem, que ele compreendeu e formulou matematicamente. Uma de suas invenções mais práticas e duradouras é o parafuso de Arquimedes. Este dispositivo, consistindo em uma lâmina helicoidal dentro de um cilindro, era usado para transferir água de um nível baixo para um mais alto ponto. É tão eficiente que variações do mesmo projeto ainda são usadas hoje para bombear líquidos e materiais granulados. Durante a Segunda Guerra Púnica, quando Siracusa foi sitiada pelos romanos, a engenhosidade de Arquimedes foi transformada em arma de guerra. Ele projetou uma série de máquinas de guerra para defender sua cidade natal.
catapultas aprimoradas, capazes de lançar projéteis pesados a grandes distâncias, afundaram navios romanos. Outra invenção temível era a garra de Arquimedes. Era uma espécie de guindaste com um gancho de metal que podia levantar os navios inimigos para fora da água, virá-los e afundá-los. Os soldados romanos ficaram tão aterrorizados com suas máquinas que qualquer corda ou viga vista nas muralhas os fazia recuar em pânico. Há também a história lendária dos espelhos ardentes de Arquimedes. Disse que ele usou uma série de espelhos, ou escudos de bronze polido, para focar a luz do sol nos navios romanos, incendiando-os. A viabilidade desta arma tem sido debatida por séculos, com várias tentativas de recriá-la, algumas com sucesso limitado. Apesar de suas defesas geniais, Siracusa finalmente caiu para os romanos em 212 a.C. Após um longo cerco. O general romano Marcelo havia dado ordens estritas para que a vida do famoso Arquimedes fosse poupada. Marcelo tinha um grande respeito por seu adversário e queria encontrá-lo. No entanto, o destino de Arquimedes foi trágico. Segundo o relato mais conhecido, Arquimedes estava tão absorto em um problema matemático que não percebeu a queda da cidade. Um soldado romano o encontrou e ordenou que ele fosse encontrar o general Marcelo. Arquimedes, irritado pela interrupção, recusou-se a ir antes de terminar de resolver seu problema. Ele teria dito: "Não perturbe meus círculos." Enfurecido pela resposta, o soldado desembainhou sua espada e matou o grande gênio ali mesmo. A morte de Arquimedes aos 75 anos foi uma perda incalculável para o mundo. Disse que o general Marcelo ficou profundamente entristecido com a notícia e providenciou um enterro honroso para ele. O túmulo de Arquimedes, com a esfera e o cilindro gravados, foi redescoberto séculos depois pelo orador romano Cícero. Muitos dos escritos de Arquimedes sobreviveram ao tempo, influenciando gerações de matemáticos e cientistas. Suas obras incluem sobre o equilíbrio dos planos, sobre corpos flutuantes e o contador de areia. Em O Contador de Areia, ele se propôs a calcular o número de grãos de areia necessários para preencher o universo. Para fazer isso, ele teve que inventar um novo sistema de numeração capaz de expressar números astronomicamente grandes. O Palimpsesto de Arquimedes é um dos documentos mais importantes que nos dão acesso ao seu trabalho. É um códice de pergaminho onde o texto original de Arquimedes foi raspado e reescrito com conteúdo religioso na Idade Média. Usando tecnologia moderna, estudiosos conseguiram ler o texto escondido por baixo, revelando tratados que se pensava estarem perdidos. Arquimedes combinou a precisão da matemática com a observação empírica do mundo físico de uma forma que poucos fizeram antes dele. Ele é frequentemente considerado o pai da física matemática e da engenharia. Galileu Galilei, séculos depois, admirava Arquimedes imensamente e possuía várias de suas obras. Isaac Newton também foi influenciado por seu trabalho em geometria e cálculo infinitesimal. O legado de Arquimedes não está apenas em suas descobertas, mas em seu método de pensamento. Ele nos ensinou a olhar para o mundo, fazer perguntas e usar a lógica e a matemática para encontrar as respostas. E seu grito de Eureka tornou-se um símbolo universal para o momento de súbita descoberta e insight. É o som da mente humana superando um obstáculo e vendo a verdade com clareza pela primeira vez. Arquimedes de Siracusa foi, em todos os sentidos, um gigante sobre cujos ombros a ciência moderna foi construída. Sua vida é uma prova do poder da curiosidade e da razão humana. Ele não era apenas um teórico, era um fazedor, um inventor que sujava as mãos. Sua capacidade de transitar entre o mundo abstrato da matemática e o mundo concreto da engenharia era única. Ele calculou o centro de gravidade de várias formas geométricas, um conceito fundamental na engenharia. O estudo da hidrostática, iniciado por ele, é crucial para o projeto de navios, submarinos e plataformas de petróleo.
Será que ele imaginava que seus princípios seriam usados para enviar homens à Lua? Afinal, a mecânica celeste depende das mesmas leis fundamentais que ele ajudou a estabelecer. O nome de Arquimedes ecoa, através dos milênios, como sinônimo de gênio. Ele personifica a busca incansável pelo conhecimento. Sua história nos inspira a sermos mais observadores em nosso dia a dia. Quem sabe onde a próxima grande eureka pode estar escondida? Pode estar em uma banheira, em uma maçã caindo ou no brilho das estrelas. Arquimedes nos mostrou que o universo é um livro escrito na linguagem da matemática. E ele foi um dos primeiros e mais talentosos a aprender a ler esse livro. Sua mente era um universo de ideias, sempre em expansão. Ele investigou as propriedades das espirais, criando a famosa espiral de Arquimedes. Essa forma matemática pode ser encontrada na natureza, em conchas de caracóis e em galáxias. Ele também inventou o odômetro, um dispositivo para medir distâncias. Era um mecanismo engenhoso de engrenagens que deixava cair uma bola em um recipiente a cada milha percorrida. A complexidade de suas invenções mecânicas sugere um conhecimento muito avançado para sua época. A máquina de Anticítera, um antigo computador analógico, é frequentemente associada ao tipo de engenharia que Arquimedes praticava. Embora não haja prova de que ele a construiu, ela pertence à mesma tradição de genialidade mecânica. Arquimedes era um mestre em visualizar problemas complexos. Ele conseguia manipular formas e conceitos em sua mente com uma facilidade espantosa. Seu trabalho sobre o infinito e os infinitesimais antecipou o cálculo em quase 2 milênios. Ele usou conceitos de indivisíveis para calcular áreas e volumes, uma ideia precursora da integração. Que outras maravilhas ele teria descoberto se sua vida não fosse interrompida tão abruptamente? Sua morte representa a eterna luta entre o conhecimento e a ignorância, a criação e a destruição. Apesar da destruição de seu corpo, suas ideias provaram ser imortais. Elas viajaram através de traduções árabes e latinas, sobrevivendo à queda de impérios. Estudiosos árabes como os irmãos Banu Musa e Thabit ibn Qurra estudaram e expandiram seu trabalho. O renascimento europeu redescobriu Arquimedes, e ele se tornou uma figura central na revolução científica. Hoje, a medalha Fields, o prêmio mais prestigioso da matemática, tem um retrato de Arquimedes em uma de suas faces. É um tributo adequado ao homem que expandiu os limites do universo, conhecido com o poder de sua mente. A história de Arquimedes é mais do que uma coleção de anedotas. É um manifesto sobre o potencial humano. Ele nos lembra que as maiores ferramentas que possuímos são nossa mente curiosa e nossa capacidade de pensar logicamente. Então, da próxima vez que você entrar em uma banheira, pense em Arquimedes. Pense no poder de uma ideia simples para mudar o mundo. E quem sabe, você também pode encontrar sua própria eureka. A influência de Arquimedes estendeu-se à arquitetura e à construção. Seus métodos para encontrar o centro de gravidade foram essenciais para garantir a estabilidade das estruturas. Ele era um solucionador de problemas por natureza, aplicando seu brilhantismo a qualquer desafio que surgisse. Sua obra O Método dos Teoremas Mecânicos revela como ele usava a mecânica para descobrir resultados matemáticos. Ele considerava este trabalho seu mais importante, embora o tenha mantido em segredo por algum tempo. Este método, redescoberto no palimpsesto, mostra sua mente em seu estado mais criativo e heurístico. Ele imaginava formas geométricas como objetos físicos com peso, que podiam ser equilibrados em uma alavanca. Essa abordagem mecânica permitiu-lhe sentir a resposta antes de prová-la com o rigor geométrico tradicional. É um vislumbre fascinante do processo criativo de um gênio matemático.
A precisão de seus trabalhos era tão grande que eles pareciam menos como obras de um homem e mais como as de um demônio. Ponto. Plutarco, o historiador, descreveu suas máquinas com um misto de admiração e pavor. Ponto. Apesar de sua fama como inventor, Arquimedes considerava a engenharia uma diversão e a matemática pura sua verdadeira vocação. Ponto A. Ele via a beleza suprema, não nas máquinas, mas nas provas geométricas eternas e imutáveis. Essa dualidade entre o prático e o teórico faz dele uma figura ainda mais fascinante. Ele foi um homem que conseguiu, literalmente, mover o mundo, tanto física quanto intelectualmente. O impacto de Arquimedes é tão profundo que é difícil imaginar a ciência sem ele. Ele estabeleceu as fundações sobre as quais o edifício da física foi construído. Sua curiosidade parecia não ter limites. Do menor grão de areia à vastidão do cosmos, tudo era um quebra-cabeça esperando para ser resolvido. O legado de Arquimedes é um convite à exploração. Ele nos ensina que, com uma alavanca longa o suficiente e um ponto de apoio, não há nada que não possamos alcançar. E a maior alavanca de todas é a mente humana, impulsionada pela chama inextinguível da curiosidade. Arquimedes não apenas gritou Eureka, ele viveu uma vida de Eureka. Cada problema resolvido, cada máquina construída, cada teorema provado foi um momento de descoberta. Sua história é um farol, iluminando o caminho para todos os que buscam entender o universo. Ele provou que um único indivíduo pode, de fato, mudar o curso da história humana. O mundo após Arquimedes nunca mais seria o mesmo. Ele nos deu as ferramentas para medir, calcular e, finalmente, compreender nosso lugar no cosmos. E tudo começou com uma pergunta simples sobre uma coroa de ouro. A curiosidade de um rei levou à epifania de um gênio. Essa epifania, por sua vez, impulsionou o progresso humano por mais de 2 milênios. O eco do grito Eureka de Arquimedes ainda ressoa hoje. Ele pode ser ouvido nos laboratórios dos cientistas, nas oficinas dos inventores e nas salas de aula dos estudantes. É o som atemporal da descoberta, um som que Arquimedes ensinou o mundo a ouvir.